Marcelo Cotrim, professor e terapeuta do espaço Entre Vidas. Programa Entre Vidas, com Marcelo Cotrim. É isso aí, galera. Muito bom dia a todos. Iniciando mais um programa Entre Vidas aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo. E hoje é Natal, né? Hoje é Natal, é o dia que celebramos o nascimento do Mestre Jesus Cristo, o grande avatar dessa era, né, que na espiritualidade é considerado um período de 2100 e poucos anos, cada era. E Jesus Cristo foi o marco desta era que está encerrando agora. Estamos numa transição de eras, né? A era chamada Era de Peixes, né? Jesus Cristo que como avatar veio ao nosso plano físico, reencarnado, mesmo sem necessitar, obviamente, pelo grau altíssimo de evolução, mas para poder provocar, como eu costumo dizer, alavancar a evolução humana, provocar uma aceleração evolutiva coletiva. E claro que estamos aqui hoje para celebrar juntos a data do Natal, né? Desde ontem está todo mundo aí nas celebrações. Ontem eu dediquei o programa a falar mais sobre a infância, a vida oculta do Mestre Jesus Cristo. E hoje eu quero falar um pouco dos seus ensinamentos, né? E como o nosso tempo hoje é de meia hora, eu quero falar um pouco sobre a essência, no que o tempo nos permitir, a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que está contida muito especialmente num dos seus sermões, o tão conhecido Sermão da Montanha, né? Onde Jesus profere ali as chamadas bem-aventuranças, né? E as bem-aventuranças, elas têm um significado oculto, metafísico, evolutivo, lindo, incrível, que a maioria não conhece. Existem muitas distorções sobre as palavras do Mestre, né? Agora, para falar do Sermão da Montanha, me faz lembrar aqui, me remete a uma fala de Gandhi. Gandhi, num certo momento, ele disse, e eu concordo plenamente, que se todos os livros espirituais, religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. E é muito forte essa colocação de Gandhi, né? Que nem seguia religião,
né, uma religião cristã específica, porque não é uma questão religiosa, é uma questão de compreender o propósito evolutivo, a missão de Cristo Jesus, né? Jesus, na verdade, era um ser humano altamente evoluído, que, como todos nós, reencarnou inúmeras vezes e alcançou a perfeição, o domínio sobre a sua condição humana, mas ele, a um dado momento, dentro da sua missão terrena, especialmente a partir do batismo no Rio Jordão, diante de João Batista, Jesus Cristo, ele se conecta intensamente à energia de um ser de evolução ainda maior que a dele, o chamado Cristo cósmico, conhecido no ocultismo por Lord Maitreya. Esse momento de conexão fez de Jesus mais do que um ser iluminado. Ele tornou-se ali como que um médium, um mega médium, de um ser de luz ainda maior, porque a evolução não acaba nunca. Muita gente se espanta, né, quem nunca estudou esse lado do ocultismo, e fala, mas como assim? Existem seres mais evoluídos que Jesus Cristo? Sim, existem seres mais evoluídos que Jesus Cristo. Exatamente porque, né, a evolução do Mestre Jesus Cristo é um patamar, é um grau que nós temos aqui, nós, a humanidade, tem Jesus Cristo como um modelo. Mas não é longe de falar em fim, não existe fim para a evolução. A evolução é absurdamente algo complexo e infinito, né? Nós tentamos entender aqui a evolução na concepção humana, né? Que nos interessa aqui nos próximos passos. Mas, na verdade, a evolução é eterna. Imagina o que é a eternidade. Nosso tempo aqui de uma vida é tão curto perto da eternidade, mas, ao mesmo tempo, precioso, único, né? Inigualável. Por isso, precisamos mesmo nos dedicar à nossa evolução. E aí, falando do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, na verdade, é a ponte, né? A montanha é um grande símbolo da ponte entre o céu e a terra, não é? Você sabe que a montanha, em todas as visões religiosas do passado, espirituais, sempre foi um grande símbolo. Em si, a montanha não é apenas o lugar onde Jesus se colocou para poder avistar, para que as pessoas o vissem, ele pudesse ver a multidão. Mais do que isso, a montanha é o símbolo da elevação humana, né, na aproximação para com Deus. Não um Deus externo, tá? Na nossa concepção espiritualista e universalista, eu sou um espiritualista universalista, eu, Marcelo Cotrim, eu procuro sempre explicar, né, reproduzir para vocês o que a natureza nos mostra, o que a filosofia, como o próprio budismo, como o próprio cristianismo original, sem distorções, nos ensina, que o Deus está em nós, que nós somos partes de Deus, né? Como eu sempre me remete também a uma fala do budismo, do hinduísmo, que diz que não é que exista somente um Deus, é que tudo o que existe no universo é Deus, né? E a ciência mostra isso pra gente, que está tudo interligado, que tudo é energia, né? O que existe no universo é isso, energia e consciência. A consciência se manifestando através da energia, né? E nós somos feitos disso. Então as bem-aventuranças são ensinamentos do Mestre Jesus Cristo para nos conduzir à felicidade, para nos conduzir à evolução, né? A felicidade e a evolução. É a senda, né? Senda é o nome que nós damos ao caminho evolutivo, né? Que nós trilhamos nessa nossa trajetória humana. E eu vou citar aqui algumas dicas muito interessantes do verdadeiro significado das bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, ok? Por que eu escolhi dedicar o programa de Natal hoje para falar dos ensinamentos de Jesus? Porque se algo torna Jesus grandioso, foi o que ele ensinou. As pessoas na religião têm um foco que não é o foco mais interessante. Há um foco, obviamente foi proposital, a ideia construída no inconsciente coletivo, de que Jesus veio para morrer na cruz e salvar a humanidade. Mas isso não existe, galera. Ou seja, se houvesse isso, todas as pessoas do planeta já seriam puras, né? Não existe ninguém salva ninguém se a pessoa não tiver por livre-arbítrio escolhas adequadas, né, para que seja uma pessoa mais
evoluída, mais elevada, para que supere o seu ego, né? Porque Jesus nos ensinou isso. Então, na verdade, ninguém salva ninguém. Mas Jesus nos ensinou, nos deixou através dos seus ensinamentos um legado absurdamente iluminado, incrível, único, um legado, ensinamentos preciosíssimos sobre como nós podemos alcançar a nossa elevação de consciência. Então, e cada bem-aventurança nos dá um ensinamento sobre isso. Vou dar aqui então alguns exemplos no que o tempo permitir no programa de hoje, tá? Por exemplo, quando ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele quer dizer isso no olhar do ocultismo, da metafísica, não no olhar comum. O olhar comum distorce o significado, né? E coloca que ele fala sobre o olhar comum religioso, quer mostrar que ele fala sobre humildade, e não é isso. O que ele está falando aqui é sobre um grande ponto de discussão dentro do ocultismo desde milhares de anos. Aprender a superar a inferioridade do ego para ser uma pessoa que se manifeste através do teu eu divino, do teu eu superior. Então, na realidade, ele fala sobre o ego, que é o eu inferior, e o eu superior, que é o lado Deus em nós, o lado divino em nós. Então, quando ele fala para sermos pobres, entre aspas, pelo Espírito, a favor do Espírito, gente, primeiro, de maneira nenhuma ele está falando sobre contra a riqueza material, tá? Ou seja, Jesus Cristo, muito pelo contrário, vinha de uma família rica, né? Ele era neto de Joaquim e Ana, que deram um grande dote para José. José era descendente da tribo do rei Davi, longe, tiveram todo o apoio. Daí os reis magos, né? Para quem conhece mesmo a história convencional, sabe que os próprios reis magos fizeram doações vultuosas de dinheiro para o casal Maria e José, os pais de Jesus, exatamente para que ele pudesse bem cumprir a sua missão. Ele não era contra um dinheiro que financiava a própria missão dele. Né? O dinheiro é uma bênção também. O que ele fala aqui é contra o ego inflado. O ego inflado, contra o que é empobrecer o ego no conceito do ocultismo, né? Dentro da visão oculta, que é o que Jesus quer dizer. Quando você empobrece o ego em favor da riqueza do eu divino, do eu superior, significa que você está abrindo mão da vaidade, que você está abrindo mão da ilusão, né, de que o ego tem que ter importância. Né? Na verdade, você está abrindo mão de uma série de ilusões do ego a favor da manifestação do teu lado Deus. E isso não significa de maneira nenhuma abrir mão, muito pelo contrário, do amor próprio. Faz parte do eu divino o amor, inclusive à própria vida. É o amor à vida, né? O amor a todos, mas inclusive, muito especialmente, a você. Né? Você precisa ter também o amor à sua vida, senão você não está amando a Deus. Então, na verdade, olha que interessante, né? A pobreza pelo Espírito de que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha é um abrir mão das ilusões do ego a favor do eu superior, a favor do eu divino, legal? Ou seja, esse é o grande significado da primeira bem-aventurança. Claro que dá para ir mais a fundo, com mais tempo, né? Eu, Marcelo Cotrim, aqui no programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial, celebrando o dia de Natal com vocês, transmitindo um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Depois ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você sabe que ele nunca, obviamente, falaria a favor do sofrimento, como a religião acabou cristalizando durante séculos, né? A ideia de que o sofrimento seria positivo. Não. O sofrimento ele deve ser superado, como o budismo nos ensina, um caminho de superação do sofrimento, e o cristianismo não é diferente quando compreendido na sua originalidade, sem distorções. Quando ele fala sobre bem-aventurados os que choram, ou os tristes, ele está falando sobre algo que é muito conhecido dentro do ocultismo, a tristeza advinda do final de um ciclo da evolução. Então ele está falando sobre o fim dos ciclos aqui. Ele está falando sobre o ego que se esvazia de si mesmo. E você sabe quando você conclui alguma coisa e dá um misto de
felicidade por ter cumprido, mas ao mesmo tempo de tristeza? Por exemplo, você cumpriu... Por que os pais normalmente choram no casamento dos filhos, por exemplo? Um exemplo que eu estou dando para você. Ué, não é um momento feliz? Por que está chorando? Porque existe um misto de alegria e tristeza. A tristeza está presente, mesmo que você olhe para o filho, para a tua filha e fala, que bom que ela está seguindo um caminho próprio, agora está feliz, fez a sua própria escolha. Mesmo que você esteja totalmente favorável ao novo ciclo do teu filho, você sabe que está acabando o seu. Ou seja, está encerrando ali, ou já encerrou até há tempos, uma relação de comprometimento com a paternidade, com a maternidade. Então a tristeza, ela vem como um momento de ressignificação da vida. Eu esvazio a minha vida para ela ser preenchida. Não é que você vai ficar triste o resto da vida, não. Aí já é doença, hein? Aí já entrar em depressão por causa disso é porque você não tem vida própria, é outra coisa. Eu estou dando um exemplo daquela emoção profunda, repleta de amor e de alegria também, mas que tem um mistozinho ali de tristeza na hora que um grande ciclo da vida acontece. Quer ver um outro momento? Quando você se forma numa faculdade, você fala, nossa, quanto esforço, né, para chegar aqui e agora eu estou concluindo esse ciclo. Vai começar um novo, você vai colocar em prática aquela profissão, mas a tristeza vem, compreenderam? A tristeza vem, né, no misto de alegria e tristeza, alegria pelo novo, né, às vezes até o fim de um ciclo de muito esforço, que até, né, vai te dar até um alívio ali na hora, mas ao mesmo tempo vem também uma tristezinha de talvez não encontrar mais os amigos da faculdade, né, de não ter mais aquela mesma rotina que dava um significado para a tua vida, percebe? Então, eu só estou mostrando para você que a tristeza, a tristeza de que Jesus fala é sobre essa mudança de ciclo da vida. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre o Sermão da Montanha no olhar do ocultismo, da metafísica, da espiritualidade universalista, que é o que eu estou apresentando, eu, Marcelo Cotrim, para vocês nesse programa especial de Natal, ensinando o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu tenho todo um trabalho sobre isso, curso sobre a sabedoria oculta de Jesus. Ano que vem vocês se organizem aí e venham participar desse curso que vocês vão amar. Ele é impactante, ele é transformador. Bom, e Jesus segue dizendo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? E quando ele fala sobre isso, o que a religião traduziu erroneamente? Que as pessoas deveriam ser passivas. Alimentou a passividade no inconsciente coletivo, que muitas vezes até fazendo com que as pessoas não pudessem estabelecer o próprio limite, a própria justiça, né? Claro que Jesus não ia alimentar uma postura de autodesrespeito, a alimentar nas pessoas uma postura de passividade e mansidão nesse sentido. A mansidão de que Jesus fala aqui é o símbolo de uma postura receptiva na lei da atração, sabia? Ou seja, o que ele fala é sobre aquelas pessoas que, pelo amor, pelo merecimento, vão herdar tudo aquilo que necessitam nas experiências humanas para cumprirem seus karmas positivos, para superarem os negativos, para conseguirem se autorrealizar, para conseguirem evoluir. Legal? Ou seja, ele está falando sobre a mansidão como uma atitude receptiva dentro da lei da atração. De maneira nenhuma ele está falando aqui sobre passividade, ok? Isso é tudo distorção da religião. Infelizmente, isso tudo acabou sendo plantado no inconsciente coletivo. E estou eu aqui para trazer, né, essa pureza de significado que foi perdida no tempo pela censura religiosa, né? Mas que é justo que todos aqui recebam. Quem está pronto, quem está aqui escutando ou assistindo o programa, estou com um vídeo aqui publicado para vocês no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aliás, não deixe de colocar teus comentários se você está curtindo o programa, se você curtiu, se te ajudou, se te inspirou, beleza? Curta, compartilhe e deixe seus comentários. Eu agradeço quem tem esse gesto, que é muito importante para mim. E a gente vai interagindo nos comentários, a gente vai conversando também. Eu quero saber sua opinião, os seus sentimentos durante o programa Entre Vidas de agora, tá? E vamos lá, galera. E pegando mais uma bem-aventurança aqui, que acho que dá tempo de falar para vocês, Jesus segue dizendo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, eles serão fartos, né?
Você sabe que aqui ele não está falando sobre posturas, obviamente, de revolta. Ter fome e sede de justiça não é ter sangue nos olhos, né? Não é essa atitude agressiva ou revoltada. Óbvio que ele não alimentaria essa postura. Ele fala sobre você atuar dentro da lei do merecimento. Ou seja, a hora que você trabalha, quando ele fala em justiça, ele não está falando de justiça social, ele está falando de evolução. E o que é justiça dentro da evolução? É você se ajustar à sua verdadeira essência. Então, ter fome e sede de justiça, o que Jesus Cristo quer dizer aqui é que você deve tornar essa busca pelo divino dentro de você algo tão automático e necessário como o instinto da fome e o instinto da sede. Olha que interessante. Então, ele compara que nós não devemos duvidar, questionar, né, a nossa necessidade de conexão divina, que isso deve ser uma busca primordial, porque é o que é a vida, né? Nós somos divinos numa manifestação humana, então nós precisamos resgatar, reconectar, nos reconectarmos a essa nossa origem. Bom, gente, estou eu aqui, Marcelo Cotrim, apresentando o programa especial de Natal, o programa Entrevidas especial de Natal, falando hoje sobre as bem-aventuranças, transmitindo um pouco da mensagem de Jesus Cristo, que faz ele ser tão importante de verdade. Não é porque ele foi à cruz, né? Não é porque perseguiram ele, não é porque ele incomodou, não é esse o fato. E ninguém consegue salvar ninguém, mas isso não tem importância, porque Jesus deixou o mais importante para a gente. Como eu costumo dizer, um manual de autossalvação, um manual do despertar da consciência. Ele nos deixou esse legado. Basta você abrir os olhos, abrir o coração para receber. E está aqui, ó, o presente que eu estou oferecendo para vocês. É o programa de hoje, com grandes insights sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. E eu quero só lembrar vocês, galera, que nós estamos esses dias com programas todos inéditos aqui na Rádio Vibe Mundial, mas as aulas estão em recesso, tá? As aulas, porém, estamos abertos esses dias, hoje não, claro, por ser dia de Natal, mas segunda-feira o Espaço Entrevidas está aberto e estamos com já a programação de janeiro, viu? E eu quero lembrar vocês que dia 10 de janeiro eu retomo as aulas com curso novo aí, uma nova turma, aliás, nova egrégora do curso Alquimia da Alma, um curso lindo, espiritual, espiritualista, metafísico, cheio de técnicas magísticas, energéticas e muita terapia baseada nos conceitos da alquimia, do ocultismo, né? Esse curso é um curso terapêutico e energético espiritual ao mesmo tempo, chamado Alquimia da Alma, lindo, lindo. E eu começo dia 10 de janeiro, numa segunda-feira, primeira aula do ano de 2022 que eu vou realizar, e convido você a estar comigo nessa linda egrégora. Eu vou falar sobre a transmutação do ser chumbo no ser ouro. Você sabe que a alquimia é toda simbólica, né? E nós podemos transportar, tem todo um estudo da alquimia por Jung, na psicologia, na psicanálise. Então esse é um curso que tem uma abordagem psicológica, psicanalítica muito forte, mas com conceitos do ocultismo. Então por isso que nós vamos trabalhar o lado espiritual energético e o lado psicológico terapêutico em paralelo nesse curso de 4 meses, uma aula por semana, ao vivo pela internet, mas ao vivo pelo Zoom e pelo YouTube. O que é legal é que por ser ao vivo eu respondo perguntas, eu acompanho você como seu terapeuta no formato de curso terapêutico. E além de tudo, tem um bônus muito legal. As aulas são ao vivo, mas ficam gravadas, disponíveis por uma semana, viu? Então mesmo que você queira começar aí, sei lá, você está viajando dia 10, mas quer fazer o curso, matricule-se que você pode assistir a primeira aula gravada. Aliás, tem um bônus muito legal, nós vamos deixar a primeira aula gravada durante todo o mês de janeiro. Legal? Para todo mundo poder pegar a aula, mesmo que esteja viajando no começo do mês, não vai atrapalhar para você participar do curso, tá? Quero falar sobre os 4 elementos alquímicos na personalidade, os 4 estágios alquímicos da depuração da alma, as 7 operações metafísicas da alquimia e muito mais. Tá com 15% de desconto, parcelamento promocional. Entra no site para saber mais, entrevidas.com.br no link Agenda. E lembro vocês que dia 18 também tem o curso Planejando a Vida, turma nova para começar. Tenho 2 turmas, Alquimia da Alma e Planejando a Vida, já marcadas
para começar em janeiro de 2022. Galera, entra lá no site entrevidas.com.br e faça a sua matrícula, beleza? Galera, acabando aqui o programa de hoje, eu desejo mais uma vez a vocês aqui um felicíssimo Natal na compreensão da mensagem do Cristo e na luz do Mestre Maior, do Avatar Jesus Cristo, que ilumine seus caminhos aí, sua mente e seu coração. Tá bom? O programa está gravado aqui, então compartilhe e assista de novo se quiser, que vale a pena, você vai pegar mais insights ainda. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira ao meio-dia aqui na Vibe Mundial FM. Até lá. Programa Entrevidas.